Consequências eternas do medo. Eu quero estar abordando aqui sobre este assunto que é muito importante para a Igreja de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada diz no livro do Apocalipse, capítulo 21 e no versículo 8, diz que os medrosos, em outra tradução diz os tímidos, eles estão dentro de uma lista de pessoas que não serão salvas, mas serão lançadas no lago de fogo que arde em enxofre. E é por isso que o Espírito de Deus colocou no meu coração para transmitir esta palavra a você. Fique comigo até o final desse vídeo e eu quero te mostrar quão perigoso é você deixar o medo tomar conta da sua alma. Meu nome é Marcos Paulo, sou profeta de Deus, líder em inteligência emocional, tenho um pós em psicologia, tenho o dom de pastorear e estou aqui para ajudar você a trilhar o seu caminho e melhorar também a sua vida espiritual. Pois bem, então vamos para este vídeo aqui. Eu quero começar abordando o primeiro aspecto do medo, o que ele causa na vida de uma pessoa. Antes de mais nada, eu quero te deixar bem claro, dizendo que o medo é uma emoção humana. O medo não é algo diabólico, não é algo demoníaco. O medo é uma emoção humana. Preste atenção, eu fiz aqui uma relação aqui de algumas coisas que eu quero trazer aqui para você dentro deste vídeo. Em primeiro lugar, resposta física. O que isto significa? Quando sentimos medo, o nosso corpo reage com aumento da frequência cardíaca, respiração acelerada, tensão muscular e liberação de adrenalina. Isso prepara o nosso corpo para lidar com a ameaça. Então, o medo nada mais é que um alerta que nós sentimos dentro da nossa mente. A nossa mente desperta este alerta, este medo. Por quê? Porque ela se sentiu ameaçada por alguma coisa. Então, o nosso corpo ele começa a ter reações químicas. E essas reações químicas que dá esse aumento da frequência cardíaca, da respiração acelerada, da tensão muscular e liberação de adrenalina. Então veja que quando uma pessoa ela começa a sentir medo, todas estas coisas aqui começam a acontecer instantaneamente dentro desta pessoa. Em segundo, proteção e sobrevivência. O medo é uma emoção evolutiva que ajuda a nos proteger de perigos reais ou imaginários. Ele nos alerta sobre possíveis ameaças e nos motiva a agir para a nossa própria segurança. Essa parte aqui do medo é uma parte positiva, porque esse tipo de medo aqui, ele faz com que a gente preserve a nossa vida. Esse medo aqui, ele faz com que a gente se afaste de perigos, se afaste de coisas que podem realmente lesar a nossa vida, a nossa integridade física. Então, este fator do medo aqui, ele é benéfico para a vida humana. Em terceiro, intensidade variável. Preste atenção. O medo pode variar de uma sensação leve de apreensão a um pavor intenso e paralisante, dependendo da percepção e da ameaça. Então veja que o medo ele pode ter essa intensidade variável de fazer com que a pessoa ela sinta essa sensação forte e ela tenha essa apreensão, este pavor intenso. E todo este pavor, toda essa apreensão faz com que essa pessoa ela fique paralisada. É por isso que muitas pessoas, quando tomam um susto ou têm medo de alguma coisa, elas não conseguem reagir. É por causa dessa intensidade variável. Um quarto aspecto do medo é aspecto subjetivo. Preste atenção, quero que você entenda tudo sobre o medo. E saia desse vídeo aqui entendendo o real significado do medo para que você possa também vencê-lo. A experiência do medo é altamente individual e influenciada por fatores como personalidade, história de vida e contexto cultural. O que isto está querendo nos dizer? A intensidade do medo ela é individual para cada pessoa.
Isso depende muito do contexto em que a pessoa foi criada. Tá passando o avião aqui em cima. Desculpe, aqui passa avião, mora bem próximo aqui do aeroporto. Continuando, isso depende muito de onde a pessoa foi criada, da sua cultura, do seu ensinamento e do seu contexto cultural. Então muitas pessoas, elas têm muito medo porque cresceram num lugar cheio de violência, cheio de abusos, cheio de criminalidades. Então ela cresce dentro deste ambiente e este ambiente então forma a sua mente, a sua personalidade, o seu caráter. E isso então altera, deixa com que ela sinta muito mais medo do que uma outra pessoa que nasceu num lugar mais calmo, mais tranquilo, e a sua educação foi totalmente diferenciada. Então o medo, ele é diferenciado para cada pessoa. Cada pessoa tem um tipo de medo, um grau de medo, dependendo, repito, do contexto de vida, do contexto cultural e da história que esta pessoa passou. Em quinto, papel adaptativo. Embora o medo possa ser desconfortável, ele desempenha um papel importante a nos motivar a evitar perigos e lidar com situações ameaçadoras de forma segura e adaptativa. Como falei, algum tópico em cima aqui, que o medo tem também esse lado positivo de fazer com que a gente evite problemas perigosos, ameaças que possam realmente nos trazer algum tipo de prejuízo de algo mais sério. Então, portanto, vamos aqui ver algumas coisas. Portanto, o medo é uma emoção complexa que tem raízes evolutivas, serve a propósitos de sobrevivência e segurança, e a parte integrante da experiência humana. Entender sua natureza e aprender a lidar com ele de forma construtiva é uma jornada importante para o bem-estar emocional. Então veja que todas as vezes que nós não nos aprofundarmos naquilo que somos, na nossa composição, aquilo que temos como emoções, aquilo que temos como pensamentos, de maneira nenhuma nós vamos conseguir lidar com essas coisas. É a mesma coisa que quando nós estamos com uma dor de cabeça muito forte, e aí então pegamos aí um paracetamol, um dipirona, para tomar. Veja, ele ameniza momentaneamente o problema, mas ele não trata o problema, ele não cura o problema. É a mesma coisa do que eu estou dizendo aqui, que quando nós não temos o real conhecimento sobre algo, dificilmente vamos chegar lá na sua raiz para poder então tratar este problema como deve ser tratado. Conseguiu acompanhar até aqui? Vamos embora que tem muito mais conteúdo aqui sobre o medo. O medo possui diversas outras dimensões e significados além da resposta física e da proteção e da sobrevivência. Preste atenção agora. Primeiro, aspecto psicológico. Medo como emoção que pode gerar ansiedade, insegurança e estresse. Veja que o medo, ele causa, ele reage nas nossas emoções, ele causa, em primeiro lugar, ansiedade, ou seja, ele faz com que a pessoa ele tenha medo do amanhã, tenha medo do futuro, e por imaginações de situações que nem sequer vão acontecer, coisas que nem de fato são reais, mas a sua mente, nesse despertar, nesse acelerar, nesse pavor, nesse medo, ela manda para o corpo esse alerta, é como se algo fosse acontecer. E aí causa então este nome chamado ansiedade. Ansiedade nada mais é do que medo do amanhã, medo do futuro. E é isto que o medo ele causa nas pessoas. Em segundo, ele causa insegurança, porque quando a pessoa tem medo, ela está insegura. Insegura porque ela não está segura de forma psicológica.
Ela pensa que alguma coisa vai lhe atingir, vai lhe destruir, vai acabar com ela, e tudo isso o medo causa. Em terceiro, o medo causa estresse. Preste atenção que o estresse, ele dá uma resposta violenta para o nosso corpo. Já a ansiedade também ataca o nosso corpo de forma destrutiva. Faz com que a gente não consiga ter um sono reparador, faz com que a gente não consiga se alimentar direito, faz com que a gente não consiga ter atividades normais e naturais. A ansiedade, ela causa distanciamento com as pessoas, ela tem diversos tipos de prejuízos. A insegurança é a mesma coisa, está ligada à ansiedade. O estresse também, meus amados, ele causa a destruição do nosso corpo de forma muito terrível. O estresse, ele causa problemas emocionais, ele causa problemas psicológicos e causa problemas físicos. O estresse, ele causa doenças. Escute uma coisa, toda vez que nós estivermos com estresse, com ansiedade, com insegurança, o nosso corpo ele entra no estágio de morte. Ele começa, meus irmãos, a não querer reagir de forma natural e correta. E o que acontece? Acontece que a imunidade dos nossos corpos, ela começa a ir embora. A gente começa a perder a imunidade. A gente começa a perder a força vital da vida. Porque quem comanda tudo é o nosso cérebro. E o medo está dentro da região do nosso cérebro. É lá que está depositado o medo, numa parte de uma região do nosso cérebro. E como essa parte é a parte mais inerente da raça humana, ela é pré-histórica, fica lá dentro da nossa amígdala. Amígdala é uma região do nosso cérebro onde fica armazenado as nossas emoções mais primitivas. E é isso que desperta, então, esse pavor, esse estresse, essa insegurança. E é isso, meus irmãos, que causa a ansiedade. Então veja que o medo não é uma coisa simples de lidar. Quando ele sai do seu padrão natural de preservação da vida, de trazer segurança para a pessoa, ele entra nesse estágio de destruição da mente, do corpo e das emoções. O medo, ele é muito perigoso para o ser humano. Agora escute uma coisa, o medo também ele é um obstáculo para o crescimento e para a mudança. Toda pessoa que tem medo em excesso, ela não consegue crescer. Por quê? Porque ela está bloqueada. O medo bloqueia a sua visão, bloqueia seu discernimento. O medo bloqueia o seu raciocínio. Escute, o que eu vou dizer aqui é muito importante. Lá nessa região do nosso cérebro chamada amígdala, onde fica armazenada as nossas emoções primitivas, é justamente ela que lança isso para frente aqui e ela comanda, escute, ela comanda uma boa parte das nossas decisões. Nós devemos decidir as coisas de forma racional, mas a nossa racionalidade fica na frente, mais ou menos aqui assim. E essa parte do nosso cérebro, ela responde muito mais rápido ao ponto de nós não conseguirmos raciocinar. É por isso que quando alguém é tomado por uma emoção muito forte, esta emoção, ela bloqueia a nossa racionalidade, ela bloqueia a nossa parte da racionalidade, onde nós vamos raciocinar, ou seja, vamos equilibrar, pensar, ver, analisar. Então, por isso que estou dizendo aqui, o medo em excesso, ele bloqueia a pessoa, ele deixa com que a pessoa não cresça, ele faz com que a pessoa não evolua, ele faz com que a pessoa não atinja mudanças reais e significativas em sua vida. Então vamos avançar aqui e você vai entender como o medo é muito prejudicial. Mas escute, existem remédios para o medo e eu quero trazer esses remédios aqui para você. O segundo, aspecto social. Medo como limitador da interação e da
conexão com os outros. Então escute, existe esse medo e esse medo faz com que a pessoa fique limitada de ter interação com as demais. É por isso que tem muitos irmãos e irmãs que têm medo de se relacionar com outras pessoas. E esse medo, ele vai do zero ao extremo. Tem pessoas que têm medo de conversar com o sexo oposto, por quê? Porque lá na sua mente deve ter um sistema criado de que se ela for se relacionar com esta pessoa, ela pode acabar pecando, caindo em pecado, caindo em transgressão. Então é por isso que essa pessoa ela tem medo de uma interação com as demais. Faltou luz aqui, mas o computador está ligado, tem luz aqui nele por enquanto, e eu tenho luz aqui também no celular. Então vamos continuar com o nosso vídeo. Então o medo, ele é um limitador de interações, de conexões com outras pessoas. Em segundo, o medo como fonte de preconceitos, estereótipos e discriminação. Veja que quando a pessoa ela é dominada pelo medo, esse medo faz com que ela tenha uma fonte de preconceitos. Essa pessoa é muito preconceituosa. O medo gera isso na pessoa. O medo desencadeia isto na pessoa. A pessoa se torna uma pessoa preconceituosa. Estereótipos e discriminação. Ela acaba discriminando todo mundo. Quando ela vê alguém que tem ousadia, quando ela vê alguém que se expõe, quando ela vê alguém que coloca suas ideias para fora, que coloca a sua cara a tapa, como diz aí fora, ela justamente começa então a ter preconceito sobre essa pessoa. Ela começa a discriminar essa pessoa, porque é uma coisa que ela não tem coragem de fazer, gostaria de fazer, quem sabe lá no seu íntimo, mas ela não consegue fazer porque o medo a bloqueia. Em terceiro, medo como ferramenta de controle e manipulação social. Escute, existe também o medo que é lançado não só por uma grande ameaça, mas existe o medo também controlador, que leva à manipulação. Pessoas que sabem que o medo é uma arma de manipulação, o que elas fazem? Elas se utilizam do medo para dominar as demais pessoas e fazer o que bem lhe apraz dessas pessoas. Eu posso muito bem falar aqui sobre a religião, porque a religião tem muito isso implícito nela, de causar pavor, de causar medo, de toda hora trazer uma condenação eterna para alguém, dizendo, tu vai para o inferno, e só fala inferno, 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 e isto vai gerando medo ao ponto dessa pessoa ser controlada, dominada por outras pessoas, outras lideranças. A luz acabou de voltar. Então nós podemos perceber que o medo ele tem o seu ponto aqui de positivo, mas quando ele está em excesso, ele é totalmente prejudicial. Por isso que a Bíblia, ela condena esse tipo de medo. Por isso que Deus, ele detesta pessoas que têm esse medo desacerbado na sua vida. É por isso que Deus, ele reprova todo tímido, todo covarde, que não faz aquilo que deve ser feito mediante o poder do Espírito Santo. Então vamos para o terceiro aspecto aqui do medo. Aspecto existencial. Medo como reflexão sobre a finidade da vida e a incerteza do futuro. Aqui também está colocado sobre a ansiedade. Esse medo de não saber como vai ser o dia de amanhã. Medo como reflexão sobre a finidade da vida e a incerteza do futuro. A pessoa que tem medo, ela está sempre nessa reflexão, está sempre nessas ideias. E é por isso que essa pessoa acaba muitas vezes chegando a um estágio de pavor, porque ela só fica remoendo, refletindo,
pensando sobre desgraça, do que vai acontecer com amanhã, o que vai ser dela do amanhã, o que vai ser das suas finanças do amanhã, o que vai ser da sua vida espiritual, o que vai ser do mundo. Veja, essas reflexões que ela faz, baseadas no medo, acaba ali trazendo total prejuízo. Em segundo, medo como confronto com a vulnerabilidade e fragilidade humana. Veja aqui que pessoas que têm medo dificilmente confrontam. As pessoas que têm medo dificilmente enfrentam. Elas tendem a recuar e a fugir. O seu corpo prepara elas até para um combate, para uma luta. Mas, como disse lá em cima, o medo também desperta esse fator de preparo para a fuga. Ele prepara a pessoa para uma batalha, para uma guerra, mas também prepara a pessoa para uma fuga. E nós temos esses dois fatores. Ou nós pegamos este fator do medo e acabamos fugindo, ou pegamos o fator do medo e acabamos enfrentando este medo, porque o nosso corpo preparou, o nosso cérebro preparou-nos para tal ação, para tal combate. Existe também o outro terceiro fator, medo como questionamento sobre o sentido da vida. Existe este questionamento do sentido da vida. Existe isso. A pessoa que tem medo, ela fica se questionando, ela fica se perguntando, ela fica ali se indagando sobre questionamentos em sentido da vida. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Para que eu estou vivo? O que eu vou fazer? Veja, ela fica se questionando. Ela não alinha a sua vida, ela não direciona a sua vida. Por isso que eu disse que o medo é muito perigoso, porque ele bloqueia a pessoa. Ele simplesmente bloqueia a pessoa. O medo, ele é muito perigoso. Por isso eu digo aqui para todos, sem exceção todos, nós precisamos combater este medo que está ali travando a sua vida, bloqueando a sua vida. Deixa eu falar aqui também sobre o quarto aspecto do medo. Vamos ali, eu quero ir a fundo com você para você entender de uma vez por todas sobre medo e aprender a lidar com o medo. O quarto aspecto é o aspecto espiritual. Preste atenção. Medo como distanciamento da conexão com Deus, com o divino ou transcendente. O que significa isso? Significa que quando uma pessoa é medrosa, ela tem medo até mesmo de se aproximar de Deus como deve se aproximar. Ela começa a ter diversos artifícios, diversos pretextos, desculpas dentro dela, para não se aproximar de Deus como deve se aproximar. E essas desculpas e esses pretextos dão uma certa segurança para ela, como se Deus estivesse concordando com ela, dela sentir esta emoção e não se aprofundar e não criar mais conexão com Ele. A Bíblia diz sobre a entrega de talentos, e existe um último ali que eu cito rapidamente aqui, foi que pegou aquele talento e cavou e enterrou. E o que o texto diz? O texto diz que quando foi lhe prestar conta, ele disse o seguinte: olha, como eu sei que tu é um homem, um senhor, um rei, vamos colocar o título que você bem entender, muito severo, eu tive medo, eu escondi e está aqui. Veja que o medo faz com que a pessoa não cresça, não evolua, não tenha mais profundidade espiritual. Ela não consegue se relacionar com Deus, ela não consegue se entregar mais para Deus, ela não consegue ter mais profundidade. É aquele tipo de pessoa que é rasa, é aquele tipo de pessoa que não evolui, é aquele tipo de pessoa que não entra para dentro do mundo espiritual. Fica ali, meia boca, empacado, trazendo até mesmo problema para outras pessoas estarem carregando
ela nas costas. Veja que este aspecto espiritual, ele é um aspecto totalmente prejudicial. Nós não podemos, meus amados, ser fardos na vida dos outros. Nós não podemos ser carregados a vida inteira pelos outros. Nós precisamos evoluir, crescer, amadurecer e termos um vínculo profundo, aleluia, em relação a Deus. Abandone este medo e se aprofunde num relacionamento mais poderoso na presença do Senhor. O segundo estágio do medo no aspecto espiritual, medo como bloqueio para a expansão da consciência e do conhecimento. Eu converso com muita gente, pessoas da igreja, pessoas que não são cristãs, pessoas que têm um baixo nível de conhecimento, pessoas que têm um nível muito superior até mesmo que o meu em conhecimento. E o que eu vejo na maioria das pessoas é este bloqueio. Quantas pessoas têm bloqueio sobre o conhecimento? Elas têm bloqueio e não conseguem expandir a sua consciência. O medo faz com que ela bloqueie o seu cérebro, bloqueie a sua mente ao ponto de não aceitar novas ideias, novos conceitos, novos ensinamentos, novo tipo de padrão espiritual. Por quê? Porque esse medo que ela tem, entre aspas, há de pecar contra o Espírito Santo, de criar uma nova doutrina, de ser um herege, de ser um falso profeta, de ser isso, de ser aquilo. Todos esses medos que é implantado pela religião na cabeça da pessoa a impede de expandir a sua consciência. E eu quero dizer uma coisa, Deus ele respeita isto. Ele não vai infringir isto, mas você terá consequências. Deus ele respeita. Se você não quer expandir a sua consciência, Deus vai lidar contigo ali nesse teu padrãozinho de miséria espiritual. É ali que Deus vai estar tratando contigo. É por isso que Deus fala coisas profundas, mostra coisas profundas, faz coisas extraordinárias com alguns e com outros não. Porque Deus ele trata de acordo com a fé que você tem. Então, quando uma pessoa tem este bloqueio de expansão da consciência, ela não consegue adquirir mais conhecimento. Não existe espaço, o medo não permite, o medo não deixa ela expandir sua consciência, ela adquirir mais conhecimento. Eu já lidei com muitos crentes até, que porque esse medo foi implantado na sua vida, que eles não aceitavam nem mesmo a própria Escritura. Porque muita gente foi ensinado a ler somente versículos isolados. E quando eu comecei a trazer o contexto, tanto histórico, cultural, linguístico, as pessoas começaram a querer não aceitar, a discutir comigo sobre o assunto. E eu mostrava, não, mas está aqui no texto, está escrito no texto. E ela dizia, não, mas eu não posso pecar. Não, mas isso é heresia. Poxa, mas está escrito no texto. É fala do autor, foi ele que escreveu, foi fala de Jesus. Veja, meus irmãos, como o medo é uma praga quando realmente toma conta do ser humano. E ele bloqueia, então, esta questão de consciência e a pessoa não consegue adquirir o conhecimento. E não é só o conhecimento, ela fica bloqueada para o autoconhecimento. Ela não consegue nem se conhecer, ela não consegue nem se examinar. E este é o grande problema do medo, porque se ela se examinar, vai dar de cara com quem ela é. É muito fácil nós julgarmos os outros, é muito fácil nós olharmos para a vida das pessoas e fazermos chacotas, falarmos mal, jogar pedras, mas quando nós olhamos com autoconhecimento para dentro de nós, então enxergamos as nossas misérias, as nossas podridões, os nossos defeitos, os nossos erros, oh glória a Deus, e aí nós estamos de frente com nós mesmos. E o autoconhecimento faz isso, ele coloca para fora o que a gente é. E só assim, meus irmãos, nós conseguimos de fato a verdadeira libertação.
Mas enquanto o medo predominar na tua vida, você está bloqueado para o autoconhecimento. Você está bloqueado para a expansão da consciência. Em terceiro, medo como impedimento para uma vida plena e com propósito. Todo medroso não tem uma vida plena. Todo medroso não consegue estabelecer propósito diante de Deus. O medo trava ele. O medo atrapalha ele. E então ele não consegue ter uma vida plena. Ele não consegue ter propósito. Você já viu pessoas, quem sabe você que vai ouvir esta mensagem, seja esta pessoa que está bloqueada, que não consegue ser plena, que não consegue estabelecer um propósito. E eu não estou falando propósito aqui de 3 dias, 4 dias, 5 dias, de oração, de jejum. Propósito de vida. Propósito de vida. A pessoa não consegue estabelecer um propósito de vida. Outra coisa, ela não sabe nem o porquê que ela se converteu. Veja como é sério, ela não sabe nem o porquê que ela está na presença de Deus. Para o que Deus a chamou, para o que Deus a escolheu, para o que Deus a introduziu aqui nesse mundo. Ela está bloqueada, completamente bloqueada. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Veja como o medo, ele é prejudicial. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Esse espírito de medo que você tem, que está aqui, dentro da sua cabeça, não é demônio, é uma emoção dentro da sua cabeça. Esse medo que você tem está lhe atrapalhando. Esse medo que você tem está lhe impedindo de receber tudo de Deus, de receber as promessas de Deus, os benefícios de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, a virtude de Deus. Este medo está te bloqueando. E Satanás, ele utiliza esta ferramenta que você tem para trazer muito mais cegueira para a sua consciência e para a sua mente. Por isso, o Espírito de Deus botou no meu coração para transmitir esta mensagem. Deus, ele quer te libertar desse tipo de medo prejudicial. Eu não estou falando de temor, que é um zelo, um cuidado, que é algo benéfico. Eu não estou falando de relação a Deus, que temos que temer e tremer por quem Deus é e por que Ele é capaz de fazer. Eu estou falando deste medo que destrói a tua espiritualidade, que destrói o teu avanço, que destrói os projetos de Deus, que destrói as promessas de Deus, que destrói a tua vida emocional, que destrói o teu despertar, que destrói a expansão da tua consciência, que destrói o autoconhecimento, que destrói a sabedoria em você, que destrói o conhecimento em você, que destrói tudo que Deus tem contigo. É isso que você não pode aceitar na sua vida. É isso que você não deve aceitar na sua vida. Deus, ele quer te libertar deste medo por meio desta palavra poderosa do Espírito Santo. Deixa o Espírito conduzir você. Deixa Deus entrar nos mais profundos da sua mente, da sua consciência, do seu inconsciente e libertar você, te dar autocontrole, te dar domínio próprio, te dar inteligência emocional, te dar inteligência relacional e você ser uma bomba, uma arma poderosa nas mãos de Deus, na presença de Deus. Glória a Deus. Vamos continuando aqui. Tem mais coisas aqui para falar. Portanto, o medo possui múltiplas camadas de significado, indo além da mera resposta da sobrevivência. Entender e lidar com o medo e suas diferentes dimensões pode ser um caminho transformador para o desenvolvimento pessoal. Escute isso aqui. Entender e lidar com o medo em suas diferentes dimensões
pode ser um caminho transformador para o desenvolvimento pessoal, emocional, social e espiritual. O autoconhecimento e o conhecimento, ele causa essa transformação. Transformação pessoal, transformação emocional, transformação social e transformação espiritual. Além dos aspectos já mencionados, o medo também pode ter outros significados e aplicações. Agora preste atenção que eu quero falar alguma coisa aqui mais sutil do medo, que ele pode ser benéfico. Em primeiro, aspecto criativo. Medo como motivação para a inovação e a criatividade. Quando a pessoa tem esse medo leva essa pessoa para a inovação, para inovar alguma coisa, ou leva essa pessoa a ter mais criatividade, esse medo é benéfico. Esse medo está trazendo benefícios para essa pessoa. Em segundo, medo como estímulo para sair da zona de conforto e experimentar o novo. Veja, esses são aspectos positivos do medo. Não é um medo desacerbado, não é um medo além do normal, do natural. Então, segundo, ele faz com que a pessoa tenha esse estímulo para sair da zona de conforto e experimentar o novo. Em terceiro, medo como catalisador para desenvolvimento de habilidades e talentos. Veja que o medo, quando ele é tratado de forma inteligente, ele tem esses benefícios. Benefício da motivação e da inovação e da criatividade. Benefício do estímulo para sair da zona de conforto e experimentar o novo. E medo como catalisador para desenvolvimento e habilidades e talentos. Perdão. Então, existe essa parte benéfica. Vamos agora para o aspecto ético do medo. O aspecto ético do medo, medo como motivação, sim, mas olha o aspecto ético. Medo como impedimento para assumir responsabilidades e tomar decisões difíceis. Aqui começa um outro problema. Um outro problema. Esse aqui é um aspecto ético. O medo que causa o impedimento da pessoa assumir responsabilidades. Sabe aquela pessoa que joga a culpa em todo mundo? É o medo que está fazendo isto com ela. Pode parecer que não, mas é o medo. Que medo? Medo de assumir responsabilidade. Porque quando nós assumimos responsabilidades, puxamos para nós temos que tomar decisões difíceis. Toda mudança requer responsabilidade, tomada de decisões difíceis. E as pessoas que têm medo, elas terciarizam isso, elas colocam para outros isso. E é por isso que joga sempre a culpa nos outros. Ela não muda porque a igreja está assim, ela não muda porque os membros estão assim, ela não muda porque o pastor está assim, ela não muda porque a sua família é assim, ela não muda porque o seu trabalho é assim, ela não muda porque o seu professor de teologia, ou seja lá o que for, é assado. Nunca ela puxa responsabilidade para ela, porque ela sabe que o dia que ela puxar responsabilidade, ela vai ter que tomar decisões e vai ter que mudar. Você está entendendo aqui o que o medo gera? O medo, ele é este fator de impedir responsabilidades. É por isso que Deus, ele não conta com essa pessoa que deixa esse medo tomar conta dela. Porque ela não assume nada, ela não reconhece nada, ela não quer responsabilidade, ela foge da responsabilidade, ela não quer tomar decisões difíceis, ela não quer fazer o que deve fazer, e ela joga para outras pessoas fazerem. Pessoa medrosa, pessoa covarde, não quer ter responsabilidade, não quer assumir, não quer tomar decisões, e isso aqui estraga o teu ministério. Em segundo, medo como justificativa para o comportamento antiético ou a omissão. Escute, olha que problema é o medo. Olha que problema é o medo. A pessoa que tem medo, ela fica criando justificativas
para um comportamento antiético, anti-normal ou omissão. Ela tem justificativas para não fazer o correto ou omitir de fazer o correto. Meu Deus, esse estudo aqui é revelador. Eu poderia estar aqui, como muitos fazem, cobrando para trazer esse estudo aqui tão poderoso e profundo. Mas eu entendo que as coisas de Deus têm que ser feitas com amor. E temos que dar de graça. Recebemos de graça e damos de graça. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou aqui me esforçando, estou aqui fazendo aquilo que fui chamado a fazer para beneficiar a tua vida. Eu sei que tem muitas pessoas que nem vão olhar esse vídeo, não vão se importar, não vão compartilhar, mas todas que derem atenção, todas que ficarem até o final, todas que quiserem ser libertas do medo, Deus está fazendo um compromisso com você de te ajudar a vencer o medo. Porque isso aqui não é brincadeira. Isso aqui estraga a vida de milhões de pessoas. Muitas pessoas Deus poderia estar usando e não consegue usar, porque a pessoa está bloqueada por causa do medo. Então, o medo causa justificativa para a pessoa ter um comportamento antiético ou até mesmo nem ter comportamento nenhum. Então ela sabe muitas vezes que tem que fazer, mas ela omite, ela não faz. E junto com não fazer entra a justificativa. Ela sempre tem uma desculpa. Ela sempre tem uma justificativa. E este é o problema do medo. A pessoa medrosa, ela sempre vai achar uma justificativa para dar. Em quarto, aspecto ético, o medo como obstáculo para o exercício da compaixão e da empatia. O medo também ele é um obstáculo para isso. O medo ele é um obstáculo para exercer a compaixão. Porque quando nós temos compaixão, logo nós temos uma ação. Não existe compaixão sem ação. Nós nos compadecemos de alguém e logo já estamos fazendo alguma coisa por aquela pessoa. Seja de forma material, seja de forma espiritual. Sempre há uma ação. E quando nós estamos desbloqueados do medo, nós temos empatia. Nós conseguimos nos colocar no lugar do outro. Nós conseguimos não só nos colocar lá, nos imaginarmos lá, mas de fato sentir como se nós estivéssemos lá. Termos esta emoção inerente da compaixão, do amor e da empatia. Sentir a dor daquela pessoa, se colocar no lugar daquela pessoa. Então veja que o medo ele é um bloqueador também da empatia. O medo também é um bloqueador da compaixão. Eu não estou dizendo o medo no seu aspecto positivo, nos qual já citei aqui, mas o medo no aspecto negativo. Esse aspecto que bloqueia, que trava a tua vida. Que na verdade, falando bem o português, que destrói, desgraça a tua vida, não só de forma espiritual, mas de forma humana. Você não consegue ser um ser humano melhor, com tanto medo, com tanto pavor dentro de você. Agora, existe aqui o outro medo, ele está dentro de um bojo. E até poderia pular aqui, mas eu quero falar rapidamente sobre o aspecto político do medo. Medo como ferramenta de manipulação e controle político. Nós sabemos que isso é muito exercido no meio da política. Medo como fator de polarização e divisão social. Isso também é verdade. Medo como desafio para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Então veja que o medo é um baita de um problema. Ele pode, como digo aqui, ele pode ser benéfico quando ele é natural, quando ele é dominado, quando alguém reina sobre ele, né? Quando alguém tem inteligência emocional e reina sobre o medo, ou ele pode ser completamente prejudicial.
Veja, não é uma coisa tão simples. Ah, medo é simples. Não é simples, não. Não é tão simples a questão do medo. É muito complexo, é problemático esse assunto. Eu tenho certeza que você pode ser liberto ouvindo esta mensagem, entender o que acontece com você. E desde então, entendendo isto, você consegue então lidar também com isso. Eu vou para o oitavo e aqui eu encerro. Eu vou para o oitavo aspecto do medo, o aspecto filosófico. O medo como tema de reflexão sobre condição humana. Então veja que a filosofia, ela também reflete muito e pensa muito e tem certos filósofos que falam muito sobre o aspecto do medo. Platão, Sócrates e muitos outros aí. Muitos outros filósofos trataram deste assunto do medo. E o medo parece era um tema até sobre a condição humana. Porque faz parte da raça humana. O medo, repito, não é algo diabólico, satânico, maligno, como muitos podem até dizer e pensar, não. O medo faz parte do ser humano. O medo faz parte da nossa vida. Ele faz parte da composição humana. Glória a Deus. Então não é algo diabólico, externo, é algo interno. Ele precisa ser tratado. E na filosofia, alguns pensadores tratavam sobre esse assunto com diversas formas de pensamentos e ideias. Medo como impulso para a busca de significado e propósito. Aqui o medo também tem outro fator positivo. Ele é um compulsor. Quando a pessoa ela usa essa energia, eu gosto muito de ouvir o Pablo Marçal falando, eu admiro muito a sabedoria que ele tem, a inteligência emocional que ele tem, a forma que ele ensina, embora algumas coisas eu não concorde, mas eu sei muito bem extrair aquilo que é bom para a minha vida. E ele sempre fala isso de saber pegar aquela energia e transformá-la em uma coisa benéfica. E isso realmente é verdade, porque o medo, quando ele está demais, ele é algo prejudicial, algo negativo. Mas veja que quando a pessoa consegue catalisar, pegar esse medo e levar ele de uma forma positiva para um impulso, para uma busca de significados e propósitos, este medo é benéfico, este medo é bom, este medo ajuda a pessoa a ter uma busca por um propósito, por ideal. E é isto aqui que é positivo, é isto aqui que é bom. Glória a Deus. E vou para o terceiro. Esse terceiro aqui também é algo muito importante do medo, mas eu quero que você reflita em todos os problemas que o medo causa na vida humana. Eu quero falar do aspecto filosófico no nível 3, e aqui eu vou terminar falando sobre esse aspecto do medo, e eu quero trazer algumas verdades para você da palavra de Deus sobre o medo, para que o Espírito Santo, por meio disso tudo que ele está me direcionando aqui para falar, ele consiga te libertar deste medo, ele consiga te dar domínio próprio sobre esta emoção, que quando ela toma conta, ela estraga a vida da pessoa. Medo como ponto de partida, escute, medo como ponto de partida para o desenvolvimento de uma sabedoria profunda. Medo como ponto de partida para o desenvolvimento de uma sabedoria profunda. E isso muitas vezes aconteceu comigo. Eu comecei a adquirir mais sabedoria profunda a partir deste medo. Este medo foi o ponto de partida que me levou para o desenvolvimento de uma sabedoria. De uma sabedoria. Então veja, Deus, por meio do domínio próprio que tem me concedido, eu consegui direcionar isto. Eu consegui melhorar a minha vida nisto. É claro que o medo, ele vem, ele aparece, mas temos o domínio próprio, reinamos sobre ele.
e ele não nos escraviza. Nós governamos sobre as nossas emoções. O que a psicologia chama de inteligência emocional, que até eu estudo bastante sobre esse assunto, tenho alguns cursos, tenho alguns aperfeiçoamentos sobre inteligência emocional. Na verdade, eu sou um líder de inteligência emocional, com tantos assuntos, com tantos estudos, com tanta ciência aí. Eu me aprofundei, eu busquei. A Bíblia chama isso de domínio próprio. Agora veja, é muito fácil nós pegarmos a palavra domínio próprio e ficarmos somente nisto. Agora, quando nós entendemos que domínio próprio nada mais é que inteligência emocional, é ser inteligente com as emoções, é descobrir o porquê de cada emoção, é descobrir o porquê de cada coisa e por que sentimos, qual é o significado disso. E aí nós nos tornamos inteligentes, criamos gatilhos para trabalhar, criamos mecanismo para trabalhar em cima de nossas emoções, ao ponto que nós consigamos governar, reinar sobre elas. E isto Deus me concedeu mediante o poderoso Espírito Santo e, claro, com uma busca da minha parte também, com a minha dedicação, com o meu esforço também. Estou no caminho do aperfeiçoamento, não sei tudo, sou ainda muito pequeno sobre esse aspecto, mas eu busco incansavelmente pelo conhecimento de Deus e por aquilo que Deus ele pode me conceder. Então veja que o medo ele é uma ferramenta de manipulação, o medo ele é uma polarização de uma divisão social. O medo, ele impede a pessoa de assumir responsabilidade, tomar decisões. O medo, ele faz com que a pessoa ela tenha justificativas para um comportamento não ético ou uma omissão. O medo faz com que a pessoa não saia da sua zona de conforto. O medo faz com que a pessoa não tenha uma motivação ao ponto de tomar decisões de forma coerente. O medo impede a pessoa de se aprofundar no mundo espiritual. O medo impede a pessoa de ter um crescimento na presença de Deus. O medo impede a pessoa de se tornar uma pessoa madura, sadia, inteligente. O medo impede a pessoa de ter relacionamentos. O medo impede a pessoa de criar rapport. O medo impede a pessoa de ter compaixão. O medo impede a pessoa de ter empatia. O medo impede a pessoa de ter amor. O medo impede a pessoa de ir para o céu. O medo impede a pessoa de ser salva. Aleluia. Escute o que diz a Bíblia. Não é coisa minha, não é coisa aqui do profeta de Deus Marcos Paulo, mas é a Bíblia. Escute o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz: mas quanto aos tímidos, a palavra tímido aqui, ela tem essa conotação de medroso, covarde. Então, dentro dessa palavra tímido, está bem implícito aqui, é covarde, medroso. Olha o que diz a Bíblia, no final diz assim: a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O medroso, ele está dentro da lista dos incrédulos, dos abomináveis, dos homicidas, dos fornicadores, dos feiticeiros, dos idólatras e do mentiroso. Então escute, este medo, ele vai mandar muita gente para o lago de fogo e enxofre. Deus, ele conta contigo. Deus, ele conta com você. Deus, ele te chamou para fazer a obra. Deus te chamou para você ser profeta. Deus te chamou para você pregar o evangelho genuíno e verdadeiro, sem mistura. Deus te chamou para falar as verdades de Deus e viver as verdades de Deus. Mas você está dentro de uma caverna por causa do medo.
O medo está destruindo o teu ministério, o medo está destruindo o teu avanço, o medo está destruindo a tua evolução, o medo está destruindo o teu crescimento, o medo está destruindo o teu relacionamento com Deus e com as pessoas. Você precisa tomar uma posição em relação a isto. Precisa tomar uma posição. Agora escute aqui o que diz a palavra de Deus. Eu quero ler aqui qual é o remédio para este pensamento, para essas coisas que acontecem contigo. Qual o remédio que Deus deixou escrito por meio dos profetas, seus servos, por meio daqueles que registraram palavras de autoridade, palavras direcionadas, palavras ungidas? Veja o que diz a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 31 e o versículo 20, diz o texto da Bíblia, diz assim: porque introduzirei o meu povo na terra que jurei a seus pais, que mana leite e mel, e comerás, e fartarás, e se engordarás, então se não tornará a outros deuses, nem os servirás, me irritarão e anularão a aliança. Veja que Deus está dizendo aqui para eles que quando a pessoa ela não tem medo, ela é direcionada por Deus. Deus faz uma promessa, introduz ela na terra e diz assim: olha, entra nessa terra, mas não te contamina com os ídolos. Entra nessa terra, mas não me irrita com a idolatria. Oh, glória a Deus. Olha o que diz mais o texto, Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Esforça-te, escute, esforça-te, animai-vos, não temais, não tenha medo, não seja covarde, não seja tímido, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. É palavra de Deus ao teu coração. Escute, esforçai-vos, animai-vos, não temais. Não temais. Deus está falando contigo. A palavra de Deus é o remédio para o teu medo. As palavras de Deus é a cura para o teu medo. Quer mais? Vamos então abrir no livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias capítulo 15. Deixa eu ler a palavra de Deus aqui para encerrar. Jeremias capítulo 15, versículo 20, diz assim a palavra de Deus: eu te porei contra este povo como muro de bronze, pelejarão contra ti. Escute, Deus não está dizendo que não vai haver luta, não vai haver levante, não vai haver guerras, não vai ter inimigos, não é isso que Deus está dizendo. Vai haver luta, vai ter guerra, vai ter inimigo, mas escute, mas pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. Você não precisa ter medo dos inimigos. Você não precisa ter medo dos levantes. Você não precisa ter medo dos adversários. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Oh, glória a Deus. Vamos para o profeta Isaías, o profeta messiânico. Livro de Isaías, capítulo 41. Olha o que diz a Bíblia. Capítulo 41 e no versículo de número 10. Deus está te curando hoje. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça.
Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo, perecerão. Palavra de Deus para ti. Não precisa ter medo. Não precisa ficar apavorado. Não precisa ficar assustado. Deus está dizendo que Ele é contigo. Deus está dizendo que Ele é contigo. Deus está falando que Ele é contigo. Quer ver outra coisa? Vamos para a Bíblia, livro de Josué. Livro de Josué. Depois do livro do Deuteronômio, Josué capítulo 1, versículo 9 diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas. Escute de novo, não temas, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não temas, não te espantes, não seja covarde, não seja medroso, não seja tímido. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia! Deus é contigo. Não deixe o medo tomar conta de você. Deus é contigo. Eu quero ler outra passagem agora no Novo Testamento. Vamos para a carta de Paulo à igreja de Roma, no capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 38. Romanos, capítulo 8. E versículo 38. Escute. Porque estou certo que nem a morte, preste atenção, nem a morte, olha as pessoas com medo da morte, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. Você não precisa temer. O amor de Deus que está em Cristo, nada pode te separar, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem outra qualquer criatura. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Expulse esse medo da tua vida. Aleluia, combata contra esse medo. Entenda que ele é prejudicial, ele quebra o teu vínculo, quebra a tua aliança, quebra o teu relacionamento, quebra a tua espiritualidade e joga tudo na lata do lixo, porque Deus, escute, Deus não conta com covardes, é simples. Deus não pode contar com covarde, covarde não faz nada. Covarde cria justificativa para não fazer. Covarde se esconde. Covarde só critica, só joga pedra, mas não faz. Não se entrega, não entra para dentro, não bota a cara, não expõe, não coloca suas ideias, tem medo de falar as coisas. Não se posiciona, é por isso que Deus não conta com covardes. Deus se compraz muito mais daqueles que fazem com autoridade, com coragem, mesmo que errem alguma coisa, mas estão lá sendo ativos, estando na presença de Deus, dando liberdade para o Espírito Santo, do que para você covarde, tendo oportunidade, mas dando vazão ao medo. Por isso que os covardes, os medrosos, é o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. É para lá que eles vão. E se você não quer ir para lá, abandone esse medo. Esse medo está te destruindo. Vamos ler ainda Evangelho de Mateus.
Evangelho segundo escreveu Mateus. Na verdade, não foi Mateus que escreveu este evangelho, mas Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28 e verso 20, diz assim: ensinando-os a guardar todas estas coisas que eu vos tenho mandado. Escute agora. Escute o que Jesus está falando. Eis que estou convosco todos os dias. Quantos dias? Todos os dias. Quantos dias? Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Ah, mas Jesus não é comigo. Ele falou que é contigo todos os dias. Pare de dar desculpa. Pare de colocar justificativas. Se coloca na brecha. Se coloca na posição de Deus. E vença o medo. Medo, consequências eternas. Este é a mensagem, esta é a mensagem de Deus para o teu coração. Eu encerro esta mensagem do Espírito Santo para você. Espero que Deus te abençoe e que você consiga sair desta prisão, deste bloqueio que o medo tem te colocado, e que forças negativas se aproveitam disso, dessa energia ruim que você transfere para o mundo espiritual, e eles te colocam dentro de uma jaula, dentro de um cativeiro, dentro de uma prisão, acorrentado. Que você possa sair dessa situação mediante esta palavra de Deus, mediante este aprofundamento sobre o medo que Deus colocou em meu coração para transmitir para você. Que Deus te liberte disso. Amém? Espero que Deus abençoe tua vida, teu lar, tua família, teu ministério. Se você sabe que alguém precisa ouvir esta mensagem, compartilha esta mensagem com essa pessoa. Manda essa mensagem para os seus grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Enfim, compartilha esta mensagem em outras redes sociais. É muito importante e muito sério este assunto aqui abordado. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.